Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 29. Leremos dos versos 10 até o verso de número 18. 1 Crônicas, dos versos 10 até o 18. Enquanto você pensa nesse título: Mordomos das posses de Deus. Somos mordomos, fomos assim constituídos desde a criação para zelarmos daquilo que é de Deus. E esse texto, ele fala muito bem sobre quem é Deus e quem somos nós. Traz uma percepção de um homem na maturidade do seu ministério, um homem que já havia experimentado o orgulho, a soberba, havia se distanciado de Deus numa fase da sua vida, do seu ministério, não consultava mais ao Senhor, fazia, mandava, desmandava, mas o Senhor pegou firme com Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que agora estava para passar o trono a Salomão. E ele então, na sua maturidade, ele foi levado a reconhecer quem Deus era e quem ele era. E se nós sairmos daqui nesta manhã entendendo um pouco mais de quem Deus é e quem nós somos, está de bom tamanho. E esse entendimento é fundamental para que sejamos bons e fiéis mordomos de Deus. Vamos para a leitura. 1 Crônicas 29, verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Mordomos das posses de Deus. Amados, entender o princípio da mordomia é fundamental para que a nossa vida caminhe bem, para que possamos desenvolver um relacionamento de qualidade com Deus, sem inverter as prioridades e os valores que o próprio Deus estabelece. Não basta vivermos, é preciso que vivamos segundo os ditames de Deus. Precisamos voltar para a Bíblia, que é o nosso manual, e aprendermos a viver. Deus, na criação do universo, não só estabeleceu os limites para a terra, para os mares, mas Ele também nos deu os contornos da vida, que precisam ser obedecidos e respeitados, se almejamos uma vida pacífica, segura, próspera, que caminha bem para a eternidade. Tudo o que Deus criou é bom em sua essência. Preste atenção nisso.
Tudo que Deus criou é bom em sua essência. Contudo, assim como o descanso criado por Deus foi deturpado, o significado e a prática do trabalho também. Consequentemente, o sentido do dinheiro também foi usurpado pela ganância e pela cobiça do homem. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus criou o sábado para o homem, mas os judeus radicais acabaram invertendo isso, e o homem passou a ser refém do sábado. Muitos significados foram atribuídos a essa lei primeira, e então se perdeu o sentido original do descanso, do sábado, da contemplação desse dia, não como apenas um dia, mas como um estilo de vida, como um princípio a se viver na dependência da graça e da misericórdia de Deus. E parafraseando essa informação aí a respeito do sábado, nós podemos dizer que o homem, ele não foi feito para o dinheiro, mas o dinheiro foi feito para servir o homem, para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós invertemos tudo isso. Nós vamos assistir um vídeo agora que mostra um pouco da história de um homem que está servindo o dinheiro e não o contrário. Preste atenção nessa história bem bacana. Levanta. Podem sentar, por favor. O que eu estou fazendo aqui? Você esqueceu? É o dia do seu julgamento por falta de generosidade. Você é um pão duro. Presta atenção. Senhor Ananias de Oliveira da Silva, o senhor está aqui para ser julgado no processo de autos número 02 de 2020, cujas acusações são de falta de generosidade, atitudes mesquinhas e egoístas, por não saber compartilhar e doar, não praticar boas ações para com o seu semelhante. Doutor, o senhor tem testemunhas? Sim, meritíssima. Nós temos o senhor dízimos e ofertas. Que entre a testemunha. O senhor é o senhor dízimo? Sim, excelência. O senhor conhece o acusado Ananias? Excelência, olhando direitinho assim, eu até conheci o Ananias. Mas, excelência, para falar a verdade, tem muito tempo que a gente não se fala, viu? Na verdade, há alguns anos. Quando era muito antigamente, a gente era mais próximo. Mas agora, nem no meu aniversário liga mais. Para falar a verdade, tem até alguns que ele manda mensagem de celular. Mas fora isso, nada de conversar comigo. Eu até desconfio que ele não sabe mais meu nome. Uma vez eu o flagrei me chamando de Ajudinha. Nem pelo nome ele me conhece mais. O senhor então pode dizer que ele é uma pessoa generosa? Excelência, o Ananias de antigamente talvez fosse até uma pessoa generosa, mas aquela pessoa ali não é não. Agradeço seus esclarecimentos. O senhor está dispensado. Doutor, mais alguma testemunha? Sim, meritíssima. O senhor Finanças. Por gentileza, entre o senhor Finanças. Ó, esse aí agora é o cara, é o Finanças. Esse vai tirar a gente do buraco, esse vai salvar nós. Fica sossegado, fica sossegado. O senhor é o senhor Finanças? Sim, Vossa Excelência. O senhor conhece o acusado Ananias? Conheço muito bem o Naná. Perdão, senhor Ananias. Ele cuida muito bem do seu dinheiro. Que tipo de relacionamento o senhor tem com ele? Olha, eu fico até constrangido em dizer, mas eu e o Ananias nos damos muito bem. Ele sempre busca o meu bem-estar e sempre busca os lucros e o investimento a qualquer preço. Então o senhor pode dizer que o senhor Ananias é uma pessoa generosa? Generosa? Claro. O Ananias, ele sempre está em primeiro plano. Busca as melhores vestes para ele, busca as melhores condições de vida para ele.
o Ananias realmente tem um futuro promissor pela frente. Eu agradeço seus esclarecimentos, senhor Finanças, está dispensado. Doutor, mais alguma testemunha? Sim, meritíssima. Sim, na verdade, deixa eu ver aqui. Nós temos o senhor Lazer de Farra Exagerada. Entre, por gentileza, o senhor Lazer. Ó, esse aí agora, enquanto você estava dormindo, eu arrumei essa testemunha aí. Esse sim vai resolver o nosso problema. Os outros dois não deu muito certo, não. Só que esse aí, coloca fé nele. Esse aí vai tirar nós de vez dessa situação. Beleza? E descansa, descansa. Senhor, é o senhor Lazer? Lazer de Farra Exagerado, férias. Ok, o senhor conhece o acusado Ananias? Naná Fanfarrão? Quem não conhece Naná Fanfarrão? É assim que ele é conhecido lá no bairro. Brother, hein? O cara é brother, gosta de altas festas, gasta muito com festa. Inclusive, nós temos uma live do churrasco marcada para hoje. Vai demorar aqui? Vai acabar logo? A gente tem compromisso. Eu entendo, senhor. Entendo que o senhor está de férias. Gostaria que o senhor guardasse seus pertences, por gentileza. Obrigada. Pois não. Eu gostaria de saber se o senhor pode nos esclarecer se ele é uma pessoa generosa. Muito generosa. Gosta de pagar muitos churrascos, muitos jantares, muitas festas. Ele é muito generoso. Muito. Tá ótimo, eu agradeço seus esclarecimentos. Doutor, mais alguma testemunha? Só um minutinho. Estou aguardando. Meritíssima. Encerraram-se as testemunhas, meritíssima. Peço que todos os presentes se coloquem em pé, pois vou proferir a sentença. Senhor Ananias Oliveira da Silva, diante de todos os depoimentos aqui colhidos, eu o declaro culpado. 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 Vamos aplaudir a iniciativa dos irmãos e irmãs. Equipe aí de atores e atrizes profissionais, né? Gente, o grande Marconi, nosso técnico de som. Para quem não reconheceu, estou fazendo questão de frisar. Ai, ai, bênção pura. Gente, o dinheiro, ele é o maior rival de Deus pela liderança das nossas vidas e das nossas finanças. Preste atenção numa coisa, o dinheiro, ele não aceita desaforo, mas ele é louco por idolatria. Qualquer pessoa que entende administração diz isso para você. O dinheiro não aceita desaforo. Você brincou com ele, é assim ou não é, Rev? É por aí. Ele não aceita desaforo. Tem que lidar com seriedade. Mas o dinheiro aceita idolatria. O mesmo dinheiro que não aceita desaforo, ele aceita ser idolatrado. E ele quer nos tornar seus reféns. Há uma música aí que diz que precisamos perguntar pelo menos uma vez quem é dono de quem, mas na verdade nós temos que perguntar todos os dias quem é dono de quem, e quem é refém de quem, e quem serve a quem. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Vamos entender então, irmãos, quem Deus é e quem nós somos. E isso é fundamental para que a gente caminhe bem, para que a gente, de fato, viva a nossa vida enquadrados no propósito de Deus. Nós nascemos para sermos mordomos. E devemos nos contentar com isso e devemos nos alegrar, porque Deus nos colocou como seus jardineiros no universo. E então, quando nós olhamos para quem Deus é, nós entendemos em primeiro lugar que Deus, Ele é criador e sustentador de tudo que há. Algumas frentes religiosas dizem que Deus é o arquiteto do universo. Alguém que com uma matéria-prima boa, organizou, desenhou tudo. Ele não é apenas o grande arquiteto do universo. Ele é o Criador, que criou do nada tudo e Ele não precisou que ninguém o formasse. Ele é o primeiro motor, a causa primeira de tudo. Sabemos que o mundo foi criado pelo poder da sua palavra. Tudo que veio a existir, existe a partir dele, por meio dele e para a glória dele. Romanos 11:36 assim nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Salmos 24:1 também nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 50, versos 10 e 11: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Paul Washer, ele diz algo muito interessante sobre Deus enquanto Criador e sustentador de tudo. E ele assim afirma: uma das verdades fundamentais das Escrituras e da fé cristã é a de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas existem por causa dele. Ele não foi causado ou feito por algo ou alguém maior do que ele. Ele é a causa e o Criador de todas as coisas e nada do que existe existiria à parte dele. Somente ele é o Criador e ninguém compartilha este título com ele. E ele acrescenta dizendo o seguinte: entender, perceber Deus como Criador, esses princípios repercutem em nossa vida de uma forma muito prática e positiva. Ele diz o seguinte: essa crença no Deus que nos criou, primeiro, deve nos levar ao temor e à reverência, porque estamos diante do magnífico, do soberano, mas também deve nos levar à ação de graças e à adoração. Ele nos colocou aqui, nos deu este universo de presente para que possamos usar deste universo para a glória dele. A mordomia deve ser, veremos daqui a pouco, um pretexto para que Deus seja glorificado. Esse mundo não é um fim, ele é um meio para a glória de Deus. Mas entender que Deus é o Criador também deve nos levar à humildade. O que é o homem diante de tanta glória? Davi reconheceu isso no texto que lemos, no primeiro momento desta mensagem. E também deve nos dar a confiança quanto ao propósito da existência. Nossa vida não é fruto de um acidente, não é resultado de um acaso. Você não está vivo por pura sorte. Você também não nasceu para sofrer. Tua vida ela é resultado do sonho de Deus, do propósito do eterno. Não importa as circunstâncias que envolveram teu nascimento, você é resultado do sonho de Deus, e Deus não erra nos seus propósitos. Sua vontade ela é perfeita e agradável, diz Romanos 12. Mas as mesmas escrituras que nos falam sobre o Deus Criador, também nos ensinam acerca daquele que é sustentador. Esse mesmo teólogo diz que nada do que existe existiria fora dele. Se ele abandonasse a sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. Eu já citei aqui o pensamento de C.S. Lewis e repito:
algo que ele escreve no seu livro, Os Quatro Amores, quando ele diz que o amor ágape de Deus é o responsável por manter o nosso jardim belo. Porque não fosse o amor de Deus, o nosso jardim se transformaria facilmente numa selva, num pântano. Mas esse Deus não apenas nos criou, mas nos sustenta para a sua glória. 1 Timóteo 3, 6, 13 diz: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. E o mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 8, versos 20 e 21, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus tem sustentado a sua criação e promoverá a sua redenção plena. Nós não estamos caminhando para um final incerto. Tem muito crente desavisado e por estar desavisado encontra-se desesperado. O fim dos tempos, que deveria gerar alegria no coração dos cristãos, gera desespero. Porque é esse tipo de crente que a gente viu no vídeo aí. Às vezes lê a Bíblia, mas acredita numas mandingas, faz figa porque acha que isso vai mudar. Usa a Bíblia como um amuleto, deixa lá aberta num aparador dentro de casa, no Salmo 91, como se isso fosse fazer alguma diferença. Aquele que crê num Deus criador e sustentador, sabe que o final nos espera com vitória. Porque Ele venceu, nós venceremos. Isso nos faz descansar. Esse Deus que é criador e sustentador de tudo que há, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, porque conhece os detalhes da nossa vida. Mateus 6,33 nos diz isso, que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só vive como mordomo quem entende quem Deus é. Mais importante do que você saber quem é em Deus, e isso também é muito importante, como veremos, é você saber quem Deus é. E é você ressignificar a sua vida e se entender a partir de quem Deus é e de quem você nasceu para ser. Então, nesse segundo momento, nós vamos entender rapidamente quem nós somos. E aí eu quero lembrar você de uma história registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25. O texto diz que um homem de posses, um senhor, foi viajar para bem longe e deixou para os seus servos as suas posses, alguns dos seus talentos. E a um servo ele entregou 5 talentos, a outro servo ele entregou 2 talentos, e a um servo ele entregou 1 talento. E diz a história que aquele que recebeu 5, trabalhou, multiplicou, conseguiu 10. Tornou o seu capital em 10 talentos. Aquele que recebeu 2 também dobrou a quantidade recebida. Mas aquele que recebeu 1, por medo, por insegurança, porque era uma pessoa especialista em pretexto, especialista em desculpas, esse então, por covardia, enterrou esse único talento. Ao retornar de sua viagem, aquele senhor foi prestar contas, e eles foram prestar contas com o seu senhor, e foram apresentar aquilo que lhes tinha sido confiado. Preste atenção, aquilo que lhes tinha sido confiado. Deus não passou nada no seu nome. Você não tem uma propriedade no seu nome, nem teu corpo é teu. Nem o ar que nós respiramos é nosso. Tudo vem de Deus. Ninguém aqui é sócio de Deus, nem mesmo minoritário. Nós somos mordomos. E encontramos na figura desses servos, na imagem desses servos, a mordomia.
pelo menos dos 2 primeiros. E vemos aqui algumas características de um bom mordomo. A primeira delas é que um bom mordomo, ele é agradecido. Ele é bom porque o seu coração é grato. E ele é grato porque sabe que não merecia nada, mas recebeu 5, recebeu 2 talentos. Ele é grato porque sabe que o Deus que lhe entregou 2 ou 5 pode fazer multiplicar. E ele é agradecido não pela quantidade, mas pelo privilégio de ter recebido. Quantas vezes nós nos tornamos ingratos porque nós olhamos para o nosso único talento e quem sabe o comparamos com os 2 talentos do outro ou com os 5 talentos do outro. Meu irmão, se Deus te deu 1 talento, não é para ser enterrado, não é para que você se menospreze, para que você fique murmurando por conta da sua condição. Esse tipo de comparação é baixa, é medíocre. É pequeno, é infantil. Todas as vezes que você compara a sua vida com outra pessoa, de alguma forma você está pecando, meu irmão. A não ser que estejamos cumprindo aquele texto de Paulo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Fora desse contexto nós pecamos, porque Deus tem uma porção específica para cada um, e Ele está dizendo para você: filho, se eu te dei 1 e o outro recebeu 5, é porque você com 1 pode fazer a mesma coisa daquele que recebeu 5. É que aquele precisa de 5 para fazer acontecer, você precisa de 1. Então um bom mordomo, ele é agradecido, e quando ele agradece, ele abre a mão. Ele vive de bem com a vida, ele celebra aquilo que Deus lhe deu. O mordomo, além de ser agradecido, ele é fiel. Ele é fiel àquilo que lhe foi confiado, ele se torna digno de confiança. Ele é fiel ao chamado. E ser fiel não implica simplesmente em saber que tem um dom. A fidelidade não está na simples conservação de uma realidade. Segundo esse texto, fidelidade tem a ver com multiplicação. Diga comigo, fidelidade está relacionada à multiplicação. Não se trata apenas de manutenção, mas de multiplicação. Toda bênção que é agradecida e compartilhada, ela é multiplicada. Mas a bênção retida acaba se tornando uma bênção vazia e até perdida. Toda bênção que é agradecida e compartilhada, ela é multiplicada. Uma das maiores demonstrações de gratidão é o nosso coração voluntário, que faz com que as mãos se abram e abençoem outras pessoas em fidelidade. Mas, quando eu olho para esse texto, eu também entendo que o verdadeiro mordomo, ele está com seus olhos na eternidade. Além de ser agradecido, além de ser fiel, fiel ao propósito. Irmãos, nós vivemos num país onde deveríamos ter pessoas nos representando em muitas instâncias, porque quem é eleito, porque quem é colocado num nível, num cargo, só chegou lá porque foi indicado, porque recebeu votos, etc. Mas muitas vezes o que acontece é que aquele que foi empossado, que recebeu um mandato, essa pessoa, ao invés de representar aqueles que o elegeram, acaba decidindo pela sua própria mente. Ele foi colocado por um grupo, mas quando ele está lá, quando ela está lá, então vai pela sua própria cabeça. Isso fere o princípio de representatividade. Aliás, a igreja presbiteriana tem a representatividade como seu sistema de governo. Nosso sistema de governo é representativo. Homens de Deus são eleitos para o presbiterato, por exemplo, para representarem a comunidade. A fidelidade é essa. Quando Deus te colocar lá,
você não vai pela sua própria pauta. Você continua obediente à pauta de Deus. Isso é fidelidade. Se você ainda não está lá, você é fiel. No trivial, no básico. Mas se Deus te coloca lá, você continua servindo aos interesses da pauta de Deus. Isso é fidelidade. E aí, amados, esse mordomo, além disso, ele está com seus olhos na eternidade. Ele não faz, ele não decide, ele não age, ele não trabalha simplesmente pensando em suprir uma necessidade biológica, fisiológica, uma urgência do hoje. Tudo que ele faz serve aos interesses eternos, porque ele tem em mente o deslumbre, ele tem em mente a abundância, o gozo, o desfrute, a alegria do céu. Neste texto de Mateus 25, os 2 primeiros servos, eles ouviram do Senhor: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa frase aponta para a glória celestial, para Jerusalém celestial. Bons mordomos, eles sabem que estão aqui de passagem, que a vida é sombra, que ela é passageira, que nós somos peregrinos, que isso aqui é só um prelúdio, que não adianta fincarmos raízes nesse mundo, mas devemos voltar o nosso coração para a eternidade e moldar a nossa vida pelos valores eternos. Bons mordomos, eles estão com os olhos na eternidade. Eles não trabalham pensando apenas nessa subsistência, mas naquilo que Deus lhes prometeu. Nós vamos orar, mas eu quero encerrar com uma última frase para você sair daqui com essa frase. Não cuide das coisas de Deus como se fossem suas. Cuide das coisas de Deus como sendo de Deus. Não cuide das coisas de Deus como se fossem suas. Pastor, eu estou cuidando como se fosse minha. Está errado. Está errado. Porque aí vem princípio de posse, não de mordomia. Cuide de tudo que Deus te confiou, sabendo que não tem nada no teu nome. Continua tudo no nome do Eterno. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre.